Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. No vídeo de hoje, aquele esquema, falou de Vasco, a gente traz aqui. Hoje teve um debate lá no programa da ESPN falando da importância do Nenê e do Diego Souza. E eles debateram ali qual é o jogador mais importante. Se é o Nenê para o Vasco da Gama ou o Diego Souza para o Grêmio. Eu quero a sua opinião, vou deixar aqui minha opinião no final, porque antes a gente tem que falar o seguinte, essa matéria que saiu agora há pouco e tá na tela para vocês, ó. CBF conclui registro e jogo contra o Bahia será o primeiro do Vasco da Gama SAF. É isso mesmo, família vascaína. Vamos seguir aqui a matéria, ó. O jogo contra o Bahia no próximo domingo na Arena Fonte Nova será o primeiro do Vasco SAF. A 77 Partners concluiu na manhã desta sexta-feira o registro da nova empresa na CBF, depois de ter realizado a inscrição também na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. Os próximos passos são a conclusão da transferência dos ativos, jogadores, os funcionários para a SAF e também 70% das ações para a 777, que então depositará a grana na conta da Vasco SAF. O fim da transição deve acontecer na próxima semana. Com o registro da CBF, o presidente Jorge Salgado já não tem mais ingerência no futebol do Vasco, que passa a ser controlado pelo grupo americano, a 777, já definiu 3 nomes que atuarão na SAF. O CEO Luiz Melo, o diretor esportivo Paulo Brax e, por último, o diretor financeiro Lúcio Barbosa. Então tá aí, família vascaína, esse confronto aí contra o Bahia no domingo, um jogo muito importante pela Série B. Tá aí registrado, Bahia versus Vasco da Gama SAF. Lendo essa matéria aqui, cara, o que me chama muito a atenção é que o Jorge Salgado não vai mais gerenciar o futebol do Vasco. Eu sei que tem muita gente aí contrariado com a SAF, outros são a favor, mas isso aqui chama muita atenção, né? Porque eu vejo aí o Salgado em diversas entrevistas, né, dizer que está deixando um legado pro Vasco, né? Tá trazendo uma empresa que vai investir, que vai transformar o Vasco competitivo novamente, e esse não é o legado que o Jorge Salgado deixa. O legado que ele deixa para os vascaínos, para o torcedor vascaíno, é o medo de mais uma vez não subir para a Série A. É o vascaíno temer times como a Tombense, Sampaio Corrêa, Londrina, e com todo o respeito. Esse é o legado que ele deixa, o apequenamento do Vasco. É a segunda Série B que a gente está aí com medo. Já não subimos lá no ano passado e agora estamos com medo novamente. Aí o Vasco tem confrontos fora de casa, jogos complicados, e o Vasco pode sair desse G4 aí. Muito porque, mais uma vez, monta um time que realmente não condiz com a grandeza do Vasco. Muita gente defendeu a SAF, pelo Vasco ser competitivo novamente. Mas é o que eu vinha batendo aqui em vídeos anteriores, eu falava sempre isso. O Vasco, cara, não deveria precisar da SAF para subir na Série B. Eu não tô falando aqui de ser competitivo numa Série A. Não é isso, disputar hoje com o Flamengo, Palmeiras, Atlético, esses times que têm maiores investimentos, que realmente a sequência do Vasco em anos anteriores, as más administração, com certeza interfere aí na administração do Jorge Salgado. Mas numa Série B, você não conseguir subir no ano passado e novamente você não tá ali tipo Cruzeiro, né? Porque é uma Série B fraca, a gente tem que entender isso, é uma Série B fraca. Os times estão ajudando o Vasco também, Sampaio Corrêa, Londrina estão ajudando, e aí agora a gente vive esse momento aí na competição complicado. Apostaram num técnico estagiário, que é o Maurício Souza. Então, de tudo isso que a gente está acontecendo aqui, porque a 77 é uma esperança, a gente tem que aguardar. Eu não sou aquele torcedor iludido que agora vai, não. Eu quero aguardar o trabalho deles, como é que vai ser feito, como é que vai ser definido. Não acredito nessa história aí da carochinha que agora existe profissionalismo. Não, eles caíram lá na Itália. O futebol do Gênova caiu. Então, mesmo com profissionalismo, existem erros. Esses profissionais cometem erros. Então, a gente tem que esperar o trabalho acontecer. Aqui também eu posso citar o Luiz Melo. Acho bem errado isso. Acho que qualquer pessoa, qualquer profissional que fez parte da pior gestão da história do Vasco não deveria estar presente nesse processo, nesse novo processo aí da SAF, família vascaína. Mas é isso. Para finalizar, Bahia versus Vasco da Gama SAF no domingo às 4 horas, família vascaína. Agora vamos seguir o nosso vídeo aqui e trazer aí essa resenha do programa aqui ESPN aí, que debateram aí, né, a importância do Diego Souza para o Grêmio e o Nenê para o Vasco. Vê se você concorda, se liga só. Da 26ª rodada da Série B, o que falta para encerrar. Brusque e Londrina, hoje às 7 da noite, mesmo horário para Grêmio e Ituano.
Hoje, às 9h30, tem Cruzeiro e Náutico. Duelo de extremos. Sabadão, 11 da manhã, hein? Guarani e Tombense. Foi o horário do derby da semana passada, né? Guarani e Ponte Preta. Ponte Preta e Guarani. Sábado às 4 tem CRB e Criciúma. Sábado às 7 tem Operário e CSA. Amigo, você gosta de Série B? Você pode dividir os horários ali, hein? E domingo às 4 tem Bahia e Vasco. Que é domingo às 4, é horário nobre, é horário de jogo grande, é jogo de Série A. Por isso, Bahia e Vasco estão lá, assim como estiveram Cruzeiro e Grêmio na semana passada, né? Por falar em Série A, o Bugre numa situação complicada na Série B, né? Quem? O Bugre, o Guarani. Sim. O Guarani de Zé Delicado. Carlos, Renato, Pé Murcho, Zenon, Capitão, Careca e Bozó. Não vem dando muitas alegrias à sua torcida. Não fala mais isso, Abel. Tá Não na fala parte porque aí de você baixo, traz uma nostalgia pro Bugrino que ele há muito tempo não tá Neneca, vivendo. Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Renato Zedão, Capitão Careca e Bozon. Hoje vai Carlos ser Alberto difícil. Silva. Hoje vai ser difícil de De controlar. Tite, né? De João Sentindo Paulo, de isso. O Leão já Boiadeiro. tá desesperado desde o começo, Sentindo coitado. isso. Ele já sentiu o Tem drama, ele já muito, conhece tem o muito time. duelo legal, né? Tem. Mas o melhor duelo é esse que a gente falou, do Vasco Exatamente. contra o Bahia. Aí sim. E aí a gente tem detalhes aqui para falar sobre esse jogo, mas vamos ouvir dois personagens importantes dessa Série B. Vamos lá. Uma equipe com a tradição que tem, com toda essa estrutura que dá para um atleta, você fica, sem dúvida, à disposição sempre que for necessário. Mas o mais importante é, como eu disse, a gente viver jogar jogo, conseguir esse acesso o mais rapidamente possível, conseguir jogar bem. E se tiver a oportunidade de jogar o ano que vem, sem dúvida eu jogaria aqui. Se não, eu encerro minha carreira feliz e muito grato por tudo que eu vivi aqui. Eu sempre quero mais. Não, mas com certeza acho que eu me sinto feliz, né, de poder estar conseguindo, né, performar e ter essa regularidade, né. Acho que o principal é eu ajudar o Vasco a subir para a primeira divisão. Essa é a minha missão, que eu voltei e se Deus quiser já vai ser esse ano. E cara, eu me fico muito honrado de poder estar jogando, né, no Vasco, ter esse carinho, esse respeito tão grande, né. E passa ano assim, todo ano, pô, será que vai agora? Tá na hora de parar, todo mundo já. E aí, vai mais quando, né? Que eu te falei na última coletiva já também. Mais dois. Qual que é meu sonho? Jogar mais dois, jogar Libertadores com o Vasco. Aí 42, né? Que é Libertadores, quem sabe? Um ano. Então tem que aguentar mais 2 anos. Olha que ele aguenta, viu? Vamos lá, números do Diego Souza e do Nenê na Série B em 2022. 22 jogos do Diego Souza, 21 do Nenê. 12 gols do Diego Souza, 4 do Nenê, mas aí o vascaíno tem mais assistências. Tem 7 contra 4 do Diego Souza. Minutagem ali para participar em gols. O Nenê demora 40 minutinhos a mais para participar de um gol do que o Diego Souza. E o Diego Souza é o vice-artilheiro e o Nenê é o líder em assistências da competição, hein? Quem precisa mais ali, o Vasco do Nenê ou o Grêmio do Diego Souza, hein, Prats? O Diego Souza tem jogado melhor. A Série B do Diego Souza é superior à do Nenê. São jogadores diferentes, né, William? Características diferentes. A situação dos dois pro time é uma situação diferente. Agora, o Diego Souza tem chamado muito a atenção na Série B pela qualidade técnica dele acima dos demais. Ele é um jogador que muitas vezes nem participa tanto do jogo assim, mas ele é um jogador da finalização que poucos conseguem, dos gols que poucos conseguem. Então, em uma competição que é diferente, tem outro nível em relação à Série A, o Diego Souza tem jogado bem. O Diego Souza tem uma história interessante no Grêmio, né? No time que caiu do ano passado, ele inicialmente não iria ficar para esse ano. É verdade. Né? O Grêmio anunciou que ele estava fora. Ele, algumas semanas depois, volta ao Grêmio. Né? E assim, tem essa identificação dele com o clube, ele falou aí, né? Ou eu fico aqui mais um ano, ou eu encerro a carreira. Agora, a Série B dele é muito boa. É difícil imaginar a campanha do Grêmio do jeito que está sem o Diego Souza. Acho que o time iria sentir uma falta muito grande se ele não tivesse ali. Manda aí, meu First Class. Concordo com o Rafael Prats e acrescento. O nível técnico do Nenê em relação à Série B também faz a diferença para o Vasco. Mas como os números mostraram ali, muito mais em assistências do que gols. Concordo com o Prats que o Diego Souza tem sido mais importante, tem feito gols, mas o Nenê, quando não joga, e ele ficou fora aí alguns jogos do Vasco, por lesão, enfim, ele faz muita falta. O Vasco já fez alguns gols aí de bola parada, de escanteio, ou mesmo com a bola correndo, muitos deles com cruzamentos, com passes do Nenê. Ele também faz essa diferença com a experiência dele em relação ao Vasco, assim como o Diego Souza. Mas o Diego Souza tem sido mais importante, tem jogado mais, eu acho que mais... Aí acho mesmo, porque eu não tenho os números aqui. Mas acredito que ele tem entrado em campo mais do que o Nenê, que ficou fora por problemas de lesão. Mas tem jogado mais, sim. Mas se você tirar o Nenê do Vasco, faz mais diferença do que tirar o Diego Souza do Grêmio. O Vasco é menos Vasco sem o Nenê. O Diego Souza está mais bem acompanhado no Grêmio. Tá? O time do Grêmio é um time mais encopado. Isso não é de hoje. A gente vem falando dessa Nenê dependência no Vasco faz quantas temporadas? Sim. 3, 4 temporadas. Teve a interrupção. Antes também tinha Nenê dependência, antes dele sair para o Fluminense. Agora o Diego Souza fala que ele encerra no Grêmio porque também não tem mais para onde ir, né? Porque o Diego Souza já passou, ele igualou o Ele tem pra onde voltar, né? Se quiser voltar. Mas já passou por tudo que foi clube, né? Mais fácil você contar os grandes clubes brasileiros em que ele não jogou do que aqueles em que ele jogou. No Rio ele jogou nos Não, 4. falta o Corinthians, o Santos, certo? É. No Rio não falta ninguém. Em Minas não falta ninguém. Em Minas não falta ninguém, falta o Inter. Falta o Inter. Faltam Diego três Souza? clubes. Ele jogou no Botafogo também? Jogou no Jogou. Botafogo. Caramba, não lembrava dessa, é verdade. São Paulo. Investimento altíssimo do Botafogo. Ele é o recordista. Só 2 jogadores brasileiros jogaram em 9 dos 12 grandes. Ele e o Paulo Roberto, lateral direito. O mais grande aí no meio do caminho, professor, é que você pegou São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas. Tem o esporte Os 12. também. Diego Souza jogou no E o esporte. Claudio Adão? O Claudio Adão deve ter jogado nos 69 times. Ceará, Fortaleza, tem mais Não, grande ainda aí. teve Portuguesa, teve... Mas dos grandes, assim, 9 dos 12 grandes é o Diego Souza e o Paulo Roberto. Para o Grêmio atual, ele é muito importante. Mas o Nenê ainda é fundamental para o Vasco.
O que é ruim, né? É ruim essa dependência. Jogador É ruim de pro 40 Vasco, né, professor? É ruim pro Vasco. Muito ruim. Ele falando da perspectiva de ter 43 para jogar a Libertadores, olha como está se estendendo isso. O ideal era que ele tivesse uma companhia ali, até para chegar mais fácil aos 43, né? Mais tranquilo. Mas devolvendo o time à Série A, onde o Vasco não deveria ter saído, já é uma grande ajuda do Nenê. Vocês não acham? Não, a missão está cumprida se fizer isso. Não, ainda não tá. Não, Ele se quer levar o time fizer para Libertadores ali. A missão está Ah, cumprida. sim, se ele fizer... Aí tá- é plus. Vai jogar Libertadores. Star Plus? É, também. Também. Ele está- Plus e Disney se Plus. ele for, Tem o Combo Plus também. haverá. Ele vira uma estrela a mais, vira um Star Tanto que Plus ele é do Vasco. é perguntado, isso? porque ele é desafiado ao Beleza, limite, hein? ao Tá topo. nojento hoje. Você falou que eu sou first class? First class, total. Ô, Elton, quero te ouvir também aí sobre Nenê, sobre Diego Souza. Imaginando os dois subindo. Hoje a realidade é essa, os dois estariam na Série A. Como você gosta, se o campeonato terminasse hoje... Seria ilegal, Né? Ia todo mundo pra justiça. Mas pode ser por um motivo porque legal. ainda acabar por um tem motivo rodada, legal. é claro, Aí claro, os dois claro, estariam sem na Série dúvida. A. O Elton gosta dessas respostas. Eu imagino que os dois estarão na Série A, né? Vou manter o pique da remada até o final do campeonato. Aí a gente pensa assim, pra Série A, cabe mais um Diego Souza ou cabe mais um Nenê? É outra competição a Série A, hein? Não, eu acho que cabem os dois. E nesse caso específico da Série B, tem sido importante para os dois também fugir dos holofotes. Por mais que Vasco e Grêmio sejam locomotivas dentro da Série B, a gente está falando dos dois agora. Talvez falemos daqui ao fim da competição. Eles estão fugindo dos holofotes e passaram um tempo inteiro nele, né? E eu acho que isso também acaba influenciando no desempenho de ambos. Eu acho o Diego Souza hoje também muito... para mim, ele é o melhor jogador da Série B. O Cruzeiro tem um conjunto muito bom, né? E tem o melhor técnico hoje da Série B, é o do Cruzeiro. Mas o Diego Souza, ele é o vice-artilheiro da Série B, mas em participações de gols ele é o melhor jogador. Ele tem mais gols e assistências do que qualquer outro jogador na Série B. Num ataque que não é um dos melhores ataques da Série B. Pega o ataque do Grêmio e veja os números de gols. O Grêmio não tá ali não é um dos melhores, principalmente em aproveitamento. Mas o Diego Souza é muito eficiente e acaba sendo o vice-artilheiro. O artilheiro é o Poveda, né, do Sampaio Corrêa. Projetando Série A, eu acho que eles são ainda importantes para essas duas equipes. Mas é claro que olhando a Série A, precisa de um entorno muito mais forte. Principalmente se falando em Vasco, se falando em Grêmio. Então, eu acho que, nesse caso, podem ser peças ali, integrantes de um elenco que precisa ser forte para a temporada que vem. O Vasco, inclusive, dos últimos 11 jogos venceu 3. É um time muito irregular, mas ainda segue no G4 ali, até com uma certa distância do quinto colocado. O que significa que até essas quedas de rendimento desses jogadores e desses times proporcionam ainda tranquilidade para Grêmio e Vasco. Então é um caminho tranquilo para pavimentar 2022 com elencos mais fortes. Mas o que eu tiro desse debate aí é que eu não vejo hoje essa total dependência do Nenê. Acho que hoje o Vasco tem opções, principalmente vindas da base, que a gente valia a pena apostar. Por exemplo, cito aqui a minha opinião do time para jogar contra o Bahia no domingo. Eu não colocaria o Nenê, essa é a minha opinião. Eu colocaria o Nenê, né, o Alex Teixeira, como meio armador ali no lugar do Nenê, Figueiredo pelo lado direito, o Marlon estando apto para jogar pelo lado esquerdo e o Egnaldo de 9. Acho que hoje, na minha opinião, esse é o melhor time. Então, eu não concordo muito com eles aí que hoje o Vasco vive uma Nenê dependência. Acho sim que pelos jogadores da base e o Alex Teixeira que chegou, acho que dá sim para jogar sem o Nenê. Não, agora no ano passado existiu sim uma Nenê dependência. Eu sou extremamente radical. Acho que se não fosse o Nenê no ano passado, o Vasco viveria aí realmente uma situação bem complicada em relação à Série C. A gente poderia ter sim caído, o Nenê chegou, deu um salto de qualidade. Eu não lembro as estatísticas, mas o Nenê de 11, de 12 gols do Vasco, naquele momento que ele chegou, o Nenê tinha participado de 11. É uma coisa absurda a importância do Nenê, realmente existiu uma Nenê dependência. Hoje, cara, pelas opções da base que surgiram, como o Marlon, como o Egnaldo, o próprio Andrei, agora o Alex Teixeira, acho que o Nenê não tá tendo tanto esse protagonismo no Vasco. É importante, participa, tem assistências, mas eu acho que não é o protagonista. O próprio Thiago Rodrigues, o Yuri e essas opções que surgiram agora no segundo turno, acho que o Vasco não vive essa Nenê dependência. E deixei aqui minha opinião sobre a escalação do Vasco. Nenê ficaria no banco. Eu quero a sua. Vamos debater aí nos comentários. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.